As resinas naturais são exudatos vegetais produzidos nas células epiteliais dos canais resiníferos e estocados no lúmen. Essas substâncias viscosas sintetizadas por algumas espécies de plantas escoam quando há algum distúrbio, como um galho quebrado, picada de inseto ou corte ao longo de sua estrutura. Essa substância cobre a lesão e depois endurece em contato com o ar, oferecendo uma proteção eficiente contra perdas de substâncias vitais, ajudando na cicatrização e evitando possíveis patógenos. Essas resinas são compostas por terpenos, compostos fenólicos e óleos voláteis, sendo assim lipossolúveis. Entre esses exudatos existe o âmbar, uma resina vegetal rígida fossilizada, originado principalmente de árvores coníferas como os pinheiros. Esse âmbar é formado a partir da resina que saiu da madeira, perdeu o ar e a água de seu interior e, com o passar do tempo, as substâncias orgânicas acabaram se polimerizando, formando assim uma resina endurecida e resistente ao tempo. O âmbar ser encontrado represando e preservando elementos biológicos contemporâneos à sua formação. E nessa oficina, o PET traz um processo análogo à formação desse âmbar, usando uma resina sintética para incrustação de estruturas vegetais ou pequenos invertebrados fixados. Para isso, vamos usar os seguintes materiais: passe a vaselina nas formas de silicone e em seguida prepare a resina. A resina de poliéster cristal é líquida e ao se adicionar ao catalisador vai endurecendo. Usaremos aqui a proporção de 1 grama de catalisador para cada 100 ml de resina. Lembre-se de usar uma máscara e luvas durante o manuseio da resina, pois ela é tóxica. Para fazer a mistura, use um recipiente resistente que você possa descartar depois. Usando um bastão ou palito, despeje a resina bem lentamente, evitando a formação de bolhas. Misture de forma lenta com o catalisador por aproximadamente 40 segundos, evitando empurrar o ar para dentro da mistura. Após feito isso, vamos fazer a base que deve ter menos de 1 cm, sempre com muita cautela. Agora vamos esperar por volta de 1 hora até que a primeira camada tenha endurecido. E após isso, vamos posicionar o objeto a ser incrustado, que no caso aqui usaremos essas folhas. Procure colocar de maneira centralizada, mantendo uma certa distância das bordas. Pressione levemente e espere por volta de 30 minutos para que a folha grude e não flutue quando for colocada a próxima camada. Depois disso, faremos uma nova camada. Quanto mais camadas, mais fácil de evitar o aparecimento de bolhas. Para evitar o desperdício de resina, utilize uma menor quantidade de material para fazer essas camadas, mantendo sempre a proporção. A cada camada, fique de olho se aparecem bolhas, e vá estourando elas com algo pontiagudo, como uma agulha, por exemplo. Agora, faremos a última camada, com mais ou menos o mesmo tamanho da primeira. Depois de feita a última camada, vamos esperar por volta de 2 a 3 dias para retirar da forma e fazer o acabamento da peça. Depois de tirarmos da forma, vamos lixar a nossa peça com lixa de diferentes gramaturas. Começando com a lixa 80 e indo até a 220 para deixar a peça bem plana. As lixas 600 e 1200 são lixas de água e são para dar um melhor acabamento antes do polimento. Quando usar essas lixas, tanto a peça quanto a lixa devem estar molhadas. Deve-se aplicar as lixas em todos os lados, mantendo sempre uma mesma direção ao lixar e nunca lixar de maneira circular. E para finalizar, é recomendado o uso da massa de polir número 2 para dar o acabamento. Deve-se passar a massa por toda a peça e esperar a massa secar. Depois de seco, os excessos podem ser retirados com um pano ou com uma estopa, fazendo movimentos circulares. Após todo esse processo, você terá uma peça como essa. Ela pode ser utilizada para fins didáticos, em aulas de ciência ou biologia, deixando o conteúdo menos abstrato para os alunos. Muito obrigada por assistir a nossa oficina. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do PET, acompanhe os nossos canais e até a próxima!